Governantes dos Estados Unidos já falam para Zelensky renunciar. A Europa abraçou o líder ucraniano após a humilhação sofrida na Casa Branca. Mas apesar das declarações de apoio, os europeus já começaram a falar de terminar o conflito. Zelensky, embora afirme que não está dando um passo atrás, adotou uma linguagem reconciliadora com os Estados Unidos. Anunciou que está disposto a assinar o acordo de minerais com os Estados Unidos, mesmo depois do bate-boca com Trump. Essas e outras coisas sobre o bate-boca que dividiu o Ocidente você vai ver neste vídeo. Fique até o final e deixe também o seu comentário. I told Zelensky we'll talk about security guarantees. We'll talk about ceasefires and how the war ends. This is a process. You have a new relationship with America. A $500 billion, half a trillion dollar deal that President Trump is proud of, that gives us an interest worth defending. Let's talk about the positive. But he was terrible at Munich, Zelensky, and I think he has made it almost impossible to sell to the American people that he's a good investment, that he is a good business partner. Last question. Senator, hey, one at a time. One at a time. Christian Daytime. Christian Daytime. Thank you. Do you think President Zelensky needs to resign to resume these peace talks? He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change. A fala que vocês acabaram de ver foi do senador norte-americano Lindsey Graham, talvez o maior aliado que a Ucrânia tem tido há muitos anos dentro do Congresso dos Estados Unidos. Graham, que foi desde o início um defensor de os Estados Unidos terem acesso às riquezas naturais da Ucrânia, nunca escondeu que seu principal objetivo é lucrar e não exatamente o bem-estar dos ucranianos. A maior preocupação de Graham, como ele já expressou em suas palavras, é que as riquezas ucranianas caiam nas mãos de russos e chineses. Para isso, ele adotou uma abordagem bastante calorosa a favor da Ucrânia. Defendeu desde o início o envio de armas e os investimentos nos esforços de guerra de Kiev. Mas depois do bate-boca entre Zelensky e Trump, tudo mudou. Graham agora fala abertamente que Zelensky deve renunciar, em outras palavras, cair fora. O senador norte-americano é a pura personificação de que, para os Estados Unidos, quando aliados não fazem o que Washington quer, são descartáveis. Eles devem ir para o lixo da história. A amizade de Zelensky com Graham é conhecida, mas ela não foi o suficiente para o republicano bater o peito contra Trump e adotar um discurso reconciliador. Zelensky foi traído por talvez seu maior aliado no Congresso dos Estados Unidos. É válido ressaltar que o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, sugeriu em fala à CNN que talvez seja hora de Zelensky sair de cena. Pouco depois da fala de Graham, o ucraniano, falando à imprensa, evitou criticar Graham. Pelo contrário, o elogiou, dizendo que ele era uma boa pessoa. Mas a resposta de Zelensky não poderia ser outra. Quando Trump disse que Zelensky não está em posição para exigir muito e não tem cartas na manga, ele não mentiu. E Zelensky sabe disso. Tanto que, ao ouvir as palavras duras do presidente norte-americano, não se levantou para ir embora em sinal de protesto. Ele ficou lá, sentado, ouvindo. Rebatia umas e outras palavras. Xingava. Alguns acham que isso seria hombridade, dignidade, valentia. Mas se Zelensky representa uma nação soberana, por que então ele se obrigou a ouvir aquilo que não gostou? Por que, como país soberano e em pé de igualdade dos Estados Unidos, ele não adotou uma atitude mais honrosa? Mas além de ouvir algumas coisas nada agradáveis, ele foi expulso da Casa Branca. A equipe de Zelensky, de acordo com a imprensa norte-americana, tentou ainda por uma hora convencer a administração Trump a mudar a energia do encontro e prosseguir com o que era aguardado: a assinatura do acordo de exploração de minerais de terras raras na Ucrânia. Mas Trump dispensou. Mandou Zelensky e sua delegação embora da residência presidencial. De início, muitos começaram a dizer nas redes sociais que Zelensky é herói, um verdadeiro presidente que não abaixa a cabeça. Pois bem, dias depois, após o encontro com autoridades europeias em Londres,
Zelensky afirmou que está disposto a assinar o acordo de minerais com os Estados Unidos. Assumiu um tom reconciliador e afirmou que acredita que as relações com Washington continuarão. Ele não dispensou um novo encontro com Trump. Em Washington, esperam que Zelensky faça um pedido de desculpas. Após o bate-boca, os Estados Unidos anunciaram cortes na ajuda prestada à Ucrânia. Por exemplo, o país não enviará mais ajuda financeira para a reconstrução da rede de geração e fornecimento de energia elétrica na Ucrânia. A equipe da USAID, que ainda funcionava na Ucrânia com 64 funcionários, agora será reduzida para meros 8. Já se fala de os Estados Unidos cessarem toda a ajuda à Ucrânia. E mesmo assim, Zelensky adotou um tom reconciliador, principalmente após encontro com europeus. Quando Zelensky foi recebido em Londres, a imprensa europeia começou a espalhar os tradicionais discursos de ajuda e apoio que os europeus proferem à Ucrânia. Só que logo os britânicos começaram a falar de acabar com o conflito. Eles dizem que isso não terminará nos termos de Putin, mas, sentindo a pressão norte-americana, eles estão mudando o seu discurso, que antes era simplesmente manter o conflito para agora o terminar rapidamente. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, já disse que os europeus vão ter que fazer compras massivas de produtos de defesa. Parte delas deverá ir para a Ucrânia, muito provavelmente em um cenário do pós-conflito. Se o fim das hostilidades ocorrer em breve, os europeus acham que é totalmente real uma guerra direta com os russos. Embora Moscou não dê nenhum sinal de querer uma escalada, a Rússia ainda mantém um poderio de fogo e de contingente considerável para uma segunda frente. Os europeus sabem que o modo de batalha que os russos adotaram na Ucrânia foi de minimizar as suas baixas, pensando na possibilidade de um conflito direto com as forças da OTAN. Por isso, agora vêm as declarações de compras de pânico de armas e aumento de produção. Mas para Zelensky, isso não é de todo um bom sinal. Sentindo que os europeus estão tendendo a ceder à pressão de Trump pela paz, nem que seja pelo menos no discurso, uma solução honrosa para não dar o braço a torcer que os russos venceram, ele não teria outra alternativa além de adotar um discurso reconciliador com os Estados Unidos. Em sua viagem de retorno a Kiev, Zelensky proferiu as seguintes palavras. Дорогі українці, українки, повертаємось додому. Як підсумок цих днів, чітка підтримка Європи, більше єдності, ще більше готовності співпрацювати, всі єдині в головному, щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи, усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина. Сьогодні ми скоординували наші позиції, буде багато зустрічей, багато спільної роботи. Найближчими днями, найближчими тижнями буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб всі ми були разом. Україна, вся Європа і обов'язково Америка. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки. І ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності, бо це вдячність за збереження нашої незалежності. Наша стійкість в Україні, вона базується на тому, що роблять заради нас і заради власної безпеки наші партнери. Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. Zelensky transpareceu que viajou à Europa para receber as tão proclamadas garantias de segurança. É válido lembrar que nenhum país disse, por meio de documentos ou acordos assinados com a Ucrânia, que caso ela se envolva em um conflito com a Rússia, ele entrará em guerra com esta em favor da Ucrânia. As chamadas garantias de segurança que os europeus defendem não passam de, no máximo, colocar uma força de paz na Ucrânia para tentar convencer os russos a não optarem por uma ação militar novamente. Só que, como eu já disse em outros vídeos, a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia é um dos pontos de discordância entre a Europa e Moscou. Portanto, se Moscou vai aceitar a paz ou não, condicionada à presença de forças estrangeiras na Ucrânia, ninguém sabe ao certo.
Existe também a possibilidade de que, no final das contas, os europeus, nas conversas fora das câmeras com Zelensky, estejam prometendo armas, sanções e dinheiro. Nada além disso para Kiev, em caso de novo conflito com a Rússia. Mas o simples fato de que os europeus já estão falando em terminar o conflito, e praticamente que em tom de urgência, é mais um dos efeitos Trump. Eles não querem assumir o papel dos Estados Unidos como fornecedor pleno de armas capaz de substituir a ajuda norte-americana. Os europeus já disseram isso e o próprio Zelensky afirmou recentemente que os países europeus não poderão substituir os Estados Unidos quando o assunto é enviar armas para a Ucrânia. A principal razão da discussão acalorada na Casa Branca entre Zelensky e Trump foi justamente o comportamento do ucraniano, que ao longo do tempo não adota um discurso realmente afim do término do conflito. Para o republicano, o ucraniano não tem feito esforços para o fim das hostilidades. Isso seria quase que uma afronta à autoridade de Trump. Imaginem, um país que viveu às custas dos Estados Unidos, agora de repente não quer mais ouvir Washington. Há quem diga que, no fundo, Trump nem queria assinar o acordo de minerais. Sabe-se que alguns deles são de difícil acesso e a rentabilidade de sua exploração pode estar sob dúvidas. Mas o comportamento de Trump é mais voltado ao público norte-americano do que nós pensamos. Ele já provou que não dá a mínima para o que pensam além das fronteiras dos Estados Unidos sobre o que ele faz ou fala. A paz na Ucrânia foi uma promessa que ele fez antes de tudo, aos seus eleitores, e não europeus, ucranianos ou russos. Portanto, se ele não atinge sua promessa, ele fica em dívida com seus eleitores. Trump ganhou a eleição afirmando que levantaria o moral norte-americano, sua reputação diante o mundo e reduziria os gastos com coisas que não trazem nada vantajoso para a sociedade norte-americana. Por isso, ele precisa acabar com o conflito, para impor sua autoridade e salvar sua imagem diante de seu público. Um fato interessante é que, de acordo com uma pesquisa feita pelo serviço de consulta popular britânico YouGov e publicada pelo canal de notícias CBS News, 34% dos norte-americanos consideram hoje a Rússia um país aliado ou amigo. 32% responderam que não é um amigo, enquanto 34% acham que a Rússia é seu adversário. A opinião pública ficou bem dividida e muito diferente do que uma pesquisa semelhante feita ainda em março do ano passado. Na época, 37% dos norte-americanos afirmaram que a Rússia era um país inimigo e só 3% acreditavam que era um aliado. Em apenas um ano, a parcela de norte-americanos que acha a Rússia um aliado subiu de 3% para 34%, ou seja, aumentou 11 vezes. A razão disso, sem dúvidas, é a propagação dos fatos sobre o conflito com maior clareza e o posicionamento de Trump sobre o gigante euroasiático. Cada vez mais norte-americanos estão vendo a Rússia sob uma outra perspectiva e isso conta nas decisões que Trump toma. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.